O ET de Varginha, classificado como um importante caso para a ufologia mundial, a suposta aparição de um extraterrestre em Varginha, localizada ao sul de Minas Gerais, chamou a atenção de diversos órgãos de interesses, pesquisadores, estudiosos do assunto, veículos de comunicação e até curiosos. Oi, seus lindos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sabrina e estamos começando mais um especial de Halloween, onde está tendo vídeo todo dia que você entrar aqui nesse canal. Tá tendo vídeo, então já se inscreve aqui para não perder. Ativa as notificações também, tá bom? E me segue lá nas minhas redes sociais se você quiser. O tutorial dessa maquiagem tá lá nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram. Eu tô postando lá os tutoriais dessas maquiagens. E quero também que você deixe um comentário se você tá gostando dos especiais aqui de Halloween, se você tá gostando das histórias, se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários que eu amo ler a opinião de vocês, tá bom? Então, sem mais enrolações, vem comigo. E tudo começou, como eu já falei no começo do vídeo, lá em Varginha, tá, gente? É Varginha, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Tudo começou no dia 20 de janeiro de 1996. Tudo iniciou ali, quando 3 jovens estavam caminhando por um terreno baldio e encontraram uma criatura ali sentada e elas se assustaram bastante ao ver aquilo. E naquela tarde, a jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Anderé. Elas costumavam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Anderé e o Santana. E naquela época, um novo loteamento e um campo estavam sendo construídos no bairro. Quando passaram próximo ao muro, ao lado de oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Com um grito, ela virou a cabeça para a jovem e as encarou por alguns segundos. As irmãs contaram que o ser possuía umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Após encarar a criatura por alguns segundos, as 3 saíram correndo desesperadas. E depois que elas saíram correndo, elas foram até em casa, chamaram a mãe delas e aproximadamente uns 25 minutos depois elas voltaram até o local, mas não tinha mais nada lá. Elas só encontraram um pedreiro e um cachorro que estava farejando o local lá. O cachorro estava lá farejando, E o pedreiro disse que os bombeiros já tinham levado aquela criatura que estava ali antes delas chegarem. E a mãe dela conta, a mãe de uma das meninas conta que mesmo depois que ela foi até o local, depois de alguns dias, ela continuou sentindo um cheiro de enxofre muito grande. Aonde ela ia, ela sentia esse cheiro de enxofre. Uma outra versão relata que era por volta das 20 horas da noite e 2 militares seguiam pela rua Benevenuto Braz Vieira e a mesma que as meninas viram, avistaram o ET. Quando o motorista freou bruscamente o carro porque algo passou muito rápido na sua frente, na frente do veículo, e um dos militares saiu do carro e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Então, quando eles estavam passando, a criatura passou na frente do carro, esse militar saiu dentro do carro, foi lá e capturou essa criatura não identificada até o momento. E ela foi colocada, essa criatura foi colocada no banco traseiro do veículo, levada até um hospital da região, mas esse hospital não quis receber essa criatura, então eles levaram até o hospital regional de Varginha e supostamente uma ala do hospital permaneceu totalmente isolada assim que essa criatura chegou, porque ninguém queria que invadisse, que entrasse ali naquela área para ver e para evitar os curiosos. E depois que ele foi para esse hospital regional de Varginha, o ET foi para o Hospital Humanitas por mais 2 dias para depois seguir para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E as instituições citadas na história nunca confirmaram esses fatos. Então, os hospitais nunca confirmaram que isso realmente aconteceu. E
E como há mais de uma versão da criatura sendo levada, também acredita que pode ser mais de um ET de Varginha. Porque se eles levaram para um hospital, o primeiro rejeitou, né? Mas o segundo aceitou, então porque eles levariam a criatura para esse outro hospital, né? Tipo o hospital da Unicamp, né? Para que eles levariam para lá a criatura, né? O ET. Não faz muito sentido ficar trocando de hospital, né? Se eles queriam manter a área isolada e não queriam curiosos por perto. E vocês lembram que eu falei que um militar, né, tinha capturado essa criatura sem nenhum tipo de equipamento específico, né? Ele entrou em contato ali com a criatura. E por incrível que pareça, esse policial militar veio a falecer alguns dias depois de infecção generalizada. O seu nome era Marco Elise Cheresi e há relatos que ele tinha um pouco mais de 20 anos e era um jovem saudável. Tem um longa-metragem, né? Fizeram um longa-metragem sobre o ET de Varginha. Nesse longa-metragem, o Cesário Lico Furtado, o médico cardiologista que cuidou de Cheresi, diz que realizou todos os tratamentos possíveis. Contudo, o policial acabou falecendo de uma causa não identificada pelos exames da época. E essa história, né, desse policial militar ter morrido assim tão de repente instigou muito a irmã dele, a Marta Tavares. E ela afirma que o exame que fizeram, né, no arco aponta que a causa da morte foi septicemia aguda por substâncias tóxicas encontradas em seu organismo. E ela continua lutando para entender e provar que a morte do Cheresi está associada à captura dessa criatura, né? Então ela luta aí para provar que o irmão morreu devido que ele teve o contato com esse ET. E essa história, né, do policial não acaba aqui. O cirurgião e ufólogo norte-americano Roger Leir fez uma série de entrevistas no Brasil no início dos anos 2000. E quando ele estava pesquisando sobre o caso, ele falou com a viúva, né, do Marco. Ele entrevistou ela, a Valéria Cheresi. E ele perguntou, né, sobre o caso e ela disse que na época os médicos não sabiam explicar a morte do seu marido e que toda a situação parecia muito estranha. E estranho mesmo, né? Porque o seu marido tá bem, do nada ele tem contato com a criatura e morre poucos dias depois de ter contato com essa criatura e ninguém sabe explicar a morte ou ninguém quer explicar a morte desse rapaz, né? Que era um rapaz muito jovem. Então a família luta aí para saber o que aconteceu mesmo com esse rapaz até os dias. E para reforçar essa teoria da morte do Marco Elise Cheresi, no zoológico da cidade, alguns animais morreram e a necrópsia apontou uma substância toxocálcica não identificada. Ainda no exame dos animais mortos também foram detectado um enegrecimento na mucosa do estômago e intestino dos animais. Então, tipo, isso é muito bizarro que esse homem morreu, né, de substâncias tóxicas. E o zoológico da cidade, né, alguns animais também morreram de substâncias tóxicas no seu organismo. Então alguma coisa estava acontecendo. E para reforçar tudo isso, eu tô falando muita palavra reforçar, porque é realmente para reforçar, né, de que o ET de Varginha teria mesmo existido, que ele apareceu ali para as meninas, né, que as meninas avistaram ele. Relatos de discos voadores também foram registrados na cidade. E um casal relatou ter visto um objeto voador não identificado em uma fazenda a 2 quilômetros de onde a criatura teria aparecido. E isso aconteceu um pouco antes das meninas encontrarem, né, o ET de Varginha. E o casal Oralina de Freitas e Eurico de Freitas avistou esse OVNI, né, que é objeto não identificado ou objeto voador não identificado, durante a madrugada. Então eles estavam ali na casa deles e eles avistaram esse OVNI. E eles descreveram que ouviram o som do lado de fora da casa, às margens da BR-491, que perturbou os animais e o acordou. Ao sair na janela, Oralina afirma que viu um objeto cinza em formato de charuto e com o tamanho de um micro-ônibus, aparentemente soltando uma fumaça branca como se estivesse quebrado.
Então ela chamou o marido e eles ficaram observando o OVNI por 40 minutos, que parecia estar caindo lentamente. Só pra lembrar, né, porque a gente não tem essas gravações, né, dessas coisas como hoje em dia, tudo a gente grava, tudo a gente quer mostrar nas redes sociais. Aqui, gente, era ali o começo dos anos 2000, então tipo assim, não tinha como as pessoas, os celulares não eram tão evoluídos como é hoje em dia, né, na realidade. Então muita gente não tinha celular não era acessível nessa época, e então não tinha como eles registrarem. E eu acho que mesmo eles registrando, muita gente não acreditaria até hoje em dia, porque recentemente, eu acredito que foi mês passado, teve um caso que fizeram uma reunião lá no México, onde mostraram formato de ETs, né, que teriam vivido ali no Peru, e muita gente não acredita que são realmente ETs. Então, se tivesse a gravação até hoje, as pessoas não iriam acreditar, iam continuar sem acreditar. Então, o boato foi se espalhando mesmo a boca, mas eu acredito que mesmo se tivesse gravação, as pessoas continuariam sem acreditar. Outra testemunha, o Carlos de Souza, afirma ter dirigido até o local onde o OVNI teria caído, né, até o local da queda do OVNI. E nesse documentário que fizeram, ele afirma que viu os destroços da suposta nave, mas foi obrigado a ir embora por militares que tinham chegado até o local. Então ele não pôde ficar ali para ver o que estava acontecendo, porque os militares não deixaram. E esse caso foi se espalhando não só por ali, por Minas Gerais, mas pelo mundo todo, gente. Pelo mundo todo foi se espalhando que tinha um ET aqui no Brasil. E as pessoas lembram até hoje desse caso, né? Mesmo após 27 anos que aconteceu isso, as pessoas continuam lembrando do ET de Varginha. E muitas pessoas que moram lá na cidade, né? Que moram ali em Minas Gerais também, afirmam que não sabem se era um ET mesmo, mas que teve militares, né, na cidade. Isso teve, os militares foram até lá para ver o que era que estava acontecendo, né? Porque isso é uma situação bastante atípica, né? Então eles têm que envolver outras pessoas, né, nesses assuntos. É um assunto muito delicado de se lidar, né? São vidas terrestres, vida extraterrestre, né, vindo aqui pro nosso mundo. Então eles têm que chamar outras pessoas. Passando um pouquinho mais pra frente, em 2002, em 17 de outubro de 2002, mais especificamente, o cineasta norte-americano Jamie Foxx lançou o Moments of Contact, que era um documentário que aborda detalhadamente a história do incidente que parou o Brasil nos anos 90. James Foxx, ele entrevistou diversas pessoas, diversas testemunhas, incluindo militares, médicos, civis e pesquisadores que participaram de alguma forma do caso. E a produção, né, essa produção desse documentário foi realizada em parceria com o pesquisador e ufólogo brasileiro Marco Aurélio. Pois, né, que essa história inteira se espalhou pelo Brasil. Teve documentário, saiu na missa, em tudo quanto é lugar. Surgiu mais uma lenda, né? O ET de Varginha se tornou mais uma lenda propriamente dita do que algo real mesmo que aconteceu, porque a gente não tem provas, né? A gente tem pessoas que falaram que viram, a gente tem ufólogos que falaram que viram vídeo, ufólogos que fizeram parte, mas a gente não tem prova nenhuma de que realmente aconteceu. E com isso surgiu, gente, a lenda mais icônica sobre o ET de Varginha, que diziam que o ET de Varginha era um tal de Mudinho, uma pessoa com necessidades especiais que morava em Varginha. As pessoas diziam que era esse Mudinho. Exatamente, o ET de Varginha era esse Mudinho. Mas as meninas, né, que avistaram a criatura negaram essa versão e disseram que o Mudinho já era conhecido na cidade, então todo mundo, elas reconheceriam se fosse mesmo esse Mudinho, porque ele tinha as características dele, então todo mundo conhecia, ele era conhecido bastante na cidade, né? E em relação ao tumulto nos hospitais, em entrevista oficial, os militares afirmaram que os supostos ETs foram confundidos com um casal de anões que morava na cidade. Não tinha uma desculpa mais esfarrapada. Tinha uma desculpa mais esfarrapada do que essa, né? Anões que moravam na cidade, gente. Até se eles disserem, não, era um cachorro de duas cabeças, era mais fácil as pessoas acreditarem do que... eu amo
Por isso que eu amo a criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito criativo. Mesmo após esses anos todinhos, né, 27 anos desse caso que aconteceu em Varginha, os militares continuam afirmando que viajaram para Varginha no dia 20 de janeiro de 96, sábado, para realizar a manutenção de caminhões da ESA, né, que eu já falei aqui para vocês. Contudo, segundo o pesquisador Ubirajara Rodrigues, a mecânica da ESA não estava aberta naquele dia. Então fica aí o disse-me-disse dos militares contra os civis, contra os documentaristas, contra as pessoas que fizeram parte, né, do caso lá todinho do ET de Varginha. Enfim, o caso é que virou uma lenda aqui no Brasil e eu quis trazer esse caso, porque eu já trouxe lendas, já falei do ET de Varginha aqui em um vídeo de lendas urbanas, vou deixar aqui no card pra vocês. Mas eu quis trazer também porque eu morro de medo de ET, gente. Confessar pra vocês, eu tenho muito medo de ver ET, de ter esse contato. Teve uma entrevista que eu vi de uma menina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas foi no podcast do Daniel Pires, o Lenda, que ela disse que teve contato acho que mais de 4 vezes com os ETs, e eu morro de medo disso acontecer comigo, juro pra vocês. Eu nunca, pra vocês terem noção, eu nunca assisti aquele filme, o ET, que eu acho que é com a Drew Barrymore, que toca lá o dedo assim. Eu nunca assisti esse filme porque eu morro de medo. E eu nunca assisti também aquele filme Contagem 4, Quarto Grau. Eu sei que aquilo tudo é mentira, né? Veio à tona que era tudo mentira, aquele filme, mas eu também morro de medo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam? Vocês acreditam que existiu mesmo o ET? Eu acredito que existiu mesmo, eu acredito que as pessoas escondem. Não só aqui no Brasil, mas como em vários lugares do mundo, tá surgindo aí. Teve aquele norte-americano que falou, né, lá no Congresso dos Estados Unidos, que ele viu, que alguém passou pra ele que tinha ET lá. Teve agora o do México também, que citou, né, que mostrou lá os homenzinhos, né, que foram encontrados lá no Peru. E a gente tem o nosso ET de Varginha aqui no Brasil. Eu acredito muito que existe, mas eu acredito que as pessoas não querem trazer à tona de uma vez, sabe? Eu vi em algum lugar que eles estão querendo trazer à tona aos poucos pra gente não se assustar. Mas eu acredito muito nessa teoria de que surgiu mesmo, principalmente que o exército tá querendo. Exército, por favor, não vem atrás de mim. Mas eu acredito muito na lenda do ET de Varginha, acredito mesmo que ele existiu. Mas a gente só pode saber com provas, né? Só vai saber se algum dia eles trouxerem provas, se trouxerem vídeo, foto, alguma coisa. Alguma coisa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!